Aê! Pessoal! Todo mundo aí já chegou aí na aula e acharam uma música diferente aí no fundo? Pois é, eu vim começar nesse clima de finalização de aula, das nossas 10ª aula. Nossa, como passou rápido, né, gente? Tudo que a gente faz com prazer, tudo que a gente faz de forma alegre e espontânea, passa sempre rápido. Né? Ao menos para mim foi um grande prazer nisso, né? Está sendo um grande prazer nisso. E por isso que está passando para mim muito rápido. Foi assim, ó, um piscar de olhos. Tá? Como eu estava dizendo para vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre micrômetros, tá? E não podendo esquecer que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que ter o prazer de fazer, tem que estar feliz para fazer, estar apto para fazer. E quando a gente faz dessa forma, a gente consegue transportar o que a gente mais tem de melhor de nós para todos aqueles que estão recebendo a nossa mensagem, né? Eu espero que eu tenha feito isso, ou esteja fazendo isso, a todo esse instante, essas 10 aulas, mas tudo tem um ciclo, tudo tem um fim, né? E o nosso está para já chegar nele, né? Mas antes de terminar, vamos falar sobre o paquímetro. O paquímetro já falamos, eu falei paquímetro porque aqui tem um princípio de Abre, porque eu não dei ontem, porque ele se encaixa exatamente no micrômetro. Então, por isso que eu não dei esse princípio de Abre, mas a gente vai falar agora sobre micrômetros. Então, o que é o micrômetro, né? Um dispositivo, um instrumento de medição em forma de um arco, tá? Em que ele existe uma superfície que eu boto como pontuadora, mas não é pontuadora, é superfície de medição. Mas eu chamo de pontuador. Nunca falo de pontuador, eu falo sempre para poder me guiar. Tá? É superfície de medida, de medição. Tá? Dá para enxergar o que está escrito aqui? Aqui também, arco, e aí ele possui um isolante, né, térmico, para que evitar o quê? Que a temperatura da minha mão venha causar qualquer interferência na minha medição. Tá? Por isso que ele precisa ter esse isolamento. Aqui eu possuo uma trava, né, que é a mesma travinha aquela que nós temos com relação ao paquímetro, tá? Temos o tambor, que ele vai girar aqui. Conforme você vai apertando, ele é tipo um parafuso. Você vai apertando ele e a peça vai ficar mais ou menos aqui. E esse eixo aqui, esse cilindro, é onde apresenta, que é chamado de bainha. Tá? Esse cilindro é chamado de bainha. Aqui o tambor, aqui uma catraca. Tá? Que tu não vai pegar por aqui, tu vai pegar ali pela... Deixa eu pegar o desenho, porque até eu fiquei confuso agora. Se é pela catraca ou se é pela... Aonde eu vou consultar? Claro, na nossa ferramenta geral. Está no slide, mas eu não quero abrir o slide agora para não atrapalhar o que a gente está fazendo. Eu posso ter desenhado mal isso aí também, tá? O paquímetro está aqui, mas não é o paquímetro que eu quero, é micrômetro. Também tem vários tipos de micrômetro, tá, gente? Olha aqui, que interessante. Estão vendo aí? É para cá ou para lá, gente? Nunca sei. Ó, os tambores aí, ó. Ali está especificando as medições, os tamanhos dos tambores. Tem vários tipos de tambor. Né? Não, gente, a catraca mesmo é só para poder... Ah, mas aqui também é difícil de enxergar. A gente tira essa dúvida ali no slide. Ah, tá. Ele faz o ajuste fino aqui, ó. Tá vendo aqui a engrenagem que eles estão mostrando aqui, ó? Aqui, ó. Não sei se está aparecendo bem aí para vocês.
Me respondam. Beleza. Me respondam que eu estava quase morrendo ali segurando essa Bíblia. Tá? Ah, olha aqui outra coisa legal de se ver. Ó. Como ele é por dentro da catraca. E as peças dele. Se eu pudesse tirar... Porra, o negócio cortou meu rosto, cara. Sacrifício que eu preciso ter. Podia ter tirado uma foto e colocado, mas quando eu fiz o slide não tinha. Olha que legal, olha. Alguém dá um print nessa tela aí pra mim? 1, 2, 3. Vou respirar para não mexer. Print. Tá? Se vocês conseguirem abrir ele aí vocês vão ver ali como é a catraca ali por dentro, tá? Tem umas engrenagens, pô, fica mais... É que aqui tá escuro, né? O que acontece? Agora, para mim aqui melhorou. Ali dentro tem um tamborzinho que ele vai girar esse parafuso. Ele tem um parafuso, ele vai girar o parafuso. E onde vai determinar as medições aqui. Tá? E aí o que ele faz? Ele gira esse tambor de forma bem lenta. Ó. E aí vai aparecer as gradações ali. Ó. O meu desenho ficou uma M, né? Mas é só para dar uma ideia. Não é uma coisa que vai ser só essas imagens que vão ver. É porque eu não queria passar esse conteúdo aí sem o desenho do micrômetro. Mas a intenção foi essa aqui. Capaz que ela fechou a porta. Como é que é, Nicolas? Não entendi. O que aconteceu? Estão brigando aí, gente? Que isso? Não briguem, hoje é sexta. Meu Deus do céu. Calma, diz pra ela que hoje é dia de felicidade. Hoje é o último dia de aula, hoje é dia de estar alegre. Pô, fiquei até com medo. Eu gritei no requisito, gente. Panela tá voando. Nossa senhora, tem até medo. Aí aqui nós temos o arco, tá? A nossa linha de referência, que é esses tracejados aqui, não sei se dá para enxergar, dá para enxergar assim que eu estou enxergando aqui. Né? Então nós temos tracejados, e ele aqui vai, conforme vai girando, ele vai mostrando aqui a medição de acordo com a aproximação ou afastamento desse parafuso, que para mim é um parafuso que tem aqui dentro, um parafuso gigante. Né? Mas, tá, eu acho que eu já falei tudo. Mas ele tem um nome que não é parafuso. Né? Ele se chama haste móvel ou fuso. E temos a patente, que é essa parte aqui, hachurada, chamada de haste fixa. O importante é que vocês entendam o funcionamento, tá? Ah, claro que as nomenclaturas também ela é significativa, mas o seu princípio de funcionamento ela é fundamental. Então, o micrômetro tem como vantagem de obter o princípio de Haber. O que é o princípio de Haber? Vamos ver para esse lado de cá. O princípio de Haber ele é para reduzir os erros que quando se usam o mesmo eixo para fazer as medições. Esse conteúdo não está na apostila, tá? Eu acrescentei porque eu achei importante para vocês terem como conhecimento, tá? Não é uma coisa que está no cronograma de ensino de vocês, mas tirei a liberdade de acrescentar, porque se ele existe é porque ele é importante para ser apresentado, tá bem? Então, o princípio de Haber ele é justamente isso, para reduzir esse erro quando se usa os mesmos eixos para medir. Por que o paquímetro ele não atende o princípio de Haber? Porque o eixo da peça
em contato com os bicos de medição não pode ser alinhados com a escala principal e o nônimo. Entendeu? Porque somente o micrômetro atende o princípio de área. É por isso. Então, não há micrômetros quadridimensionais, como o paquímetro, por exemplo, né? E as suas leituras variam de 10 micrômetros até 1 micrômetro. Tá? Vamos dar um print nisso? Agora eu aprendi que eu tenho que ficar uns 2 minutinhos para eu conseguir parar o vídeo e fazer o print lá no meu celular para passar para vocês. Print. E vamos para o próximo item. Eu balancei a mesa, espero que não tenha desalinhado, que é tão triste quando isso acontece. Não desalinhou não. Eu estava vendo ontem no vídeo, que quando eu apago dessa forma, ele fica tipo uma textura no quadro. Fica muito, sei lá, muito estiloso. Agora que está todo mundo em aula, eu vou retomar aquela parte ali que eu acho importante, que é para mim, no caso, né? Pessoal, assim, eu vou fazer uma avaliação, mas não é para vocês, é para mim, tá? Que toda vez que eu finalizo uma disciplina, eu tenho o hábito de poder disponibilizar para os alunos, porque é o momento de vocês falarem, né? Que é o momento de vocês dizerem o que está bom, o que está ruim, o que pode melhorar, né? E ali vocês podem fazer uma crítica, fazer uma sugestão, um elogio também são sempre bem-vindos, que levanta a nossa autoestima. Mas ali tem com relação ao conteúdo que foi apresentado, se foi apresentado de forma clara, se ficou faltando, se vocês não entenderam bem, se vocês ficaram com dúvida, ali tem toda uma avaliação, não precisa se identificar, não, na verdade não tem como vocês se identificarem. Quando eu receber essa avaliação, não tem como ver com o nome, não tem como ver por e-mail, não tem como ver absolutamente nada. Só vou receber o resultado de todos ali, e aí eu vou traçar uma linha ali do que realmente foi uniforme com todos ali, de acordo com o que marcaram. E aí eu vou tentar mudar para a minha próxima experiência de aula que eu tiver, que essa aqui é a primeira experiência. Vocês são minhas cobaias com relação à nossa aula virtual, né? Porque eu sempre dei aula ao vivo, né? Então é bem diferente, assim, né? E principalmente por questão de tecnologia, porque eu estou lidando tudo sozinho aqui, né? Criei um micro estúdio aqui que era uma academia, agora virou um escritório aqui no meu quarto, e que agora é uma sala de aula, né? Então, minhas cadelas fofas saem histericamente quando abre a porta para latir lá fora. Isso aí acontece, você acha que eu acredito que estejam acostumados. Então, demanda um pouco de cuidado, somente isso que eu achei essa dificuldade, né, com relação à aula online, mas foi bastante divertido e proveitoso, né, tanto para mim, eu acredito que para vocês também, que a minha aula também ela é diferente daquela que vocês estão acostumados a ter. Então é uma experiência, né? Então nessa experiência cabe sim uma avaliação. Então essa avaliação é para mim, e aí eu peço encarecidamente que todos façam, né? Porque lembra que quanto maior o número de amostral, maior a realidade a gente tem com relação àquilo que está sendo apresentado para nós, os dados apresentados para nós. Se apenas 2 fizerem, não que eu estou obrigando todos a fazer, só estou pedindo encarecidamente que me ajudem nesse feedback para saber, opa, o princípio de funcionamento do nosso micrômetro. Princípio de funcionamento. Princípio de funcionamento. Achei, está perdido. Porca de haste. De haste. De ajuste. Mas aqui esse caderno não está tão ruim de entender, não.
a letra ao menos. Regula a folga. Regula a folga entre a bucha interna e o fuso. Gente, eu fiz cacaca para vocês aí, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô fazendo aqui porque eu tô tentando me lembrar como é que eu estava fazendo lá na época para medir. Perdão, gente. Falei errado. Olha aqui. Lembra que a gente tinha isso aqui, ó, desenho? Ó. Por isso que eu me perdi, porque eu não fiz isso aqui, ó. Ah, só foi por causa da churada que você errou, professor? Não, porque eu também não lembro como é que era na prática, né, gente? A cabeça também não é um computador, mas a gente vai estar aprendendo junto. Lembrei agora como é que faz. Ó, aqui a minha arte do fuso, né? Eu vou fazer o giro aqui e ele vai tirando a folga. Eu falei ajuste fino para vocês aí? Só me confirme isso, porque eu falei e já não me lembro mais. Alguém confirma? Eu cheguei a falar que isso aqui seria um ajuste fino? Falou. Sim. Tá, então eu falei certo. Mas só que eu não vou girar por ele. Eu me lembro que eu falei que eu ia girar por ele. Não é por ele. Eu vou girar aqui, ó. Pegar aqui e vou girando. E ele vai dando, se eu tá vendo folga, ele vai tirando essa folga. E é justamente essa porca que ele está falando que é aqui dentro que tem. Que ele tira essa folga do meu tambor aqui. Tá? Entre a bucha interna e o meu fuso. Entre uma bucha interna que tem aqui e o meu fuso. Tá? Esse aqui ficou até melhor que aquele lá. Vou até deixar. Eu fiquei orgulhoso do meu desenho. Aqui a parte de cima está cortando. Deu. E a leitura? Agora é o Rafael, porque a gente escuta a televisão que está ouvindo. Rafael, desliga essa televisão, presta atenção aqui, rapaz. Foca na aula. Vamos lá, a leitura do comprimento. Medido. Vou fazer um quadradinho para ficar bem separadinho. Lembrando que esse destaque aqui é esse aqui. Sobre isso, né, para não ficar perdido o desenho. Medido com o micrômetro. É uma pena que eu não posso botar a música do... Acho que ela é Léo. Não, aquele cara de chiclete com banana, eu não sei o nome. Léo Marques, eu acho que é. Eu acho que é. No YouTube, porque senão eles não vão permitir subir o vídeo por causa do direito autoral. O vídeo por causa do direito autoral. Metro de escala do tambor
Sugiro que vocês copiem, tá? Não deixem só em print, porque podem perder, vocês podem perder isso. Isso é importante. Usando como indicador. Lembrando que na prova não cai teoria. Quer dizer, não cai teoria. Óbvio que cai teoria. Mas não a teoria clássica de ficar marcando as definições ali, entendeu? Mas dentro das medições, não trabalhando na teoria. A linha de referência gravada na bainha. Gravada na bainha. Para ficar mais fidedigno aqui. Ou seja, vai medir e vai sempre observar, depois a gente vai ver com calma isso. Mas eu estou botando aqui só para vocês ficarem de destaque. Vocês vão observar essa parte aqui dessa escala aqui e mais essa aqui, para poder achar o valor que a gente precisa. Para diminuir a incerteza a incerteza a gente já sabe que é de medição, tá? Não vou botar ali. Pô, de novo, o negócio tá deslizando toda hora, tirando da posição. Ih, se lascou, gente. Lascou. Porque o vídeo lá, do meu outro celular, ele não está gravando. Não está gravando. Eu não botei para gravar. Poxa vida, que tristeza. Agora ele está gravando. Espero que ele tenha parado num trecho que... Professor, Oi, referência gravada na... vamos achar. Embaixo, Referência embaixo aí. gravada na bainha. Tá? Aqui é um A, tá? É B. É um B. B. Bainha. Para diminuir a incerteza, usa-se A, que é igual a T sobre N. Onde meu T vai ser o valor de divisão da escala. E o meu N vai ser o meu número de divisões. Tá bem? Aqui tem um exemplo, eu vou botar esse exemplo. Bom, eu não vou conseguir botar esse exemplo porque ele requer... É uma pena. Ó. Ele mostra ali mais ou menos como faz. Aí eu mando para vocês. Tá? Professor,
Ô, professor, tá sem áudio aí, professor? E agora, melhorou? Agora deu. Alô? Tá. Esse áudio que tu tá escutando aí, Nicolas, ele tá com chiado? Ele tá falhando? Como é que tá? Não, pra mim tá bom. Tá bom, Porque tá quando bom. eu pego a gravação, ele fica com um chiado horrível, assim, que termina interrompendo muitas vezes as minhas falas. Agora, deixa eu ver aqui. Tem uma coisa louca que a gente pôs aqui, mas eu estou dando os principais aqui para vocês. Isso aqui vai ser visto no slide, que tem na apostila de vocês. Isso aqui também. Vou botar para descargo de consciência. Causa de erro, que eu não sei se eu botei no slide. Botei sim, mentira, botei. Ah, vou botar. Causa de erro do micrômetro. Não botei não. Não botei não. São os erros. Erro de passo na busca do fuso. Aqui também, vocês têm que tomar cuidado quando realizar a medição, quando estiver girando o tambor para pressionar o mensurando o objeto de medição, para vocês não forçarem a aplicar muita força, porque o que, que acontece? Por experiência própria. Eu exagero no torque, né? Vou exagerando o torque ali, e aí dava a diferença, né? Porque tu está forçando a peça, além de estragar o dispositivo de medição, tu está forçando a peça e gerando uma medição a qual ela não corresponde. Então, ele é bem de leve, e para isso existe essa catraca para dar o ajuste fino. Para tirar, eu chamo de ajuste fino, mas ele não é ajuste fino. Ele é, como é que eu botei aqui? Acho que é ajuste fino. Se ele é ajuste, pocket de ajuste, ajuste fino. Vamos falar ajuste fino. Se ele não define, vamos definir nós. E aí, ele tem que ser bem, é só encostado, entendeu? Não precisa ser esmagado, porque a tendência nossa é sempre apertar mais. Porque a peça fica meio solta, assim, mas ela não pode ficar nem muito solta e nem muito presa. Tem que ser só medido. Por exemplo, o giz aqui, ou aqui, tanto faz. Tá? Aí ele é uso inadequado. Porque eu cheguei a danificar a peça no dia que eu fiz essa. Há muito tempo, né? Mas eu danifiquei a peça. O professor quase me comeu o fígado. Mas é a experiência do operador, né? Então, a gente está ali para aprender. Meu pai não está com Covid, não, é só tosse mesmo. Né? Mas faz parte. No entanto, que só fique na tosse, está tudo bem. A qualidade dos traços também faz a diferença. E isso vale para o paquímetro também, tá, gente? A questão de esforço de medição. Erro do zero.
Tá? Ou seja, podemos lembrar aquela questão onde está o zero do inicial do paquímetro, do termômetro, né? Ou do micrômetro. Isso também vai fazer a diferença no processo de medição. O erro de paralaxe. O erro de paralaxe. E a força excessiva de medição. Excessiva. Qual X é esse? Excessiva de medição. Ah, ficou horrível essa letra, mas eu vou olhar agora para ver se dá para ser compreensível. Ih, parece letra japonesa. Vou baixar aqui. Eu queria baixar aqui, meu joelho está tenso, cara. Força de medição. Excessiva. Melhorou um pouco, mas tá bom. E aí, vamos dar um print nisso, tá? Para a gente garantir esse conteúdo. Eu acho que cortou ali. Esse conteúdo, não tirei o print ainda, que eu vou ajustar a câmera. Agora, print. Certo? Paralaxe. Tá? Vamos dar um print. Agora sim tem um print de qualidade, hein? Print. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui importante. Só tem mais uma equação que vocês um dia na vida, algum momento na vida de vocês, vai fazer. Eu utilizei, nunca trabalhei nessa parte de calibração ou rastreamento, né? De medição. Nunca trabalhei. Mas quem trabalha vê isso direto. Né? Então a gente não sabe o futuro, o que nos reserva, né? Então conhecimento nunca é demais. Né? Às vezes a gente dá uma... eu gostei dessa parte de metrologia, vou seguir nessa área. E aí já tem esse conhecimento. Esse conhecimento prévio. Porque, na verdade, estamos formando profissionais aqui. E não estamos formando amadores. Então, temos o nosso erro de leitura. Ele vai ser o meu valor lido menos o meu valor verdadeiro. E o meu erro máximo de leitura aqui eu já anotei e passou despercebido na época que eu estava fazendo esse resumo, erro máximo. Eu espero que eu não tenha errado na prova, na época, porque eu botei F, não é F, é I máximo. Porque é como se estivesse sendo a força máxima, não é a força máxima aplicada. É o erro máximo aplicado durante o processo de medição. A minha leitura sobre 50. Ficou horrível assim. Leitura máxima é o valor
máximo de leitura que foi realizado. E ele vai dar em milímetros, claro. O erro vai dar em milímetros. E meu joelho novamente estava. Verificação do micrômetro. Aí aqui a gente entra numa coisa mais pesada, que não há necessidade de vocês verem isso, que é uma coisa mesmo específica para a área de engenharia. Né? Não há necessidade de vocês. Aqui também. Aqui também. Bom, como eu botei um asterisco aqui na página 20, quer dizer que eu não posso exceder o que está aqui. A verificação do micrômetro. Vou botar isso aqui também, apesar de eu não ter destacado para colocar, mas vou pôr. Só completar esse quadro aqui do micrômetro. A força de medição. A flexão do arco. Professor, mas ele é bem grosso ali, aquele dispositivo, mas vocês vão encontrar menores. Né? Então, tem que cuidar disso, flexão do arco. Para não causar erros grosseiros. Erro do ajuste. Vocês lembram o que é esse ajuste do zero, né? Vocês lembram que o que a gente precisa? Vamos fazer isso então, vamos dar uma relembrada. Vamos pegar aqui. Print então? Feito, vou apagar porque não fica sujo. Ansiosos para a próxima aula que vocês vão ter? Já sabem qual a próxima aula que vocês vão ter ou não? Então estão com bastante expectativa para o novo, né? Lembrando que o novo sempre vem. E a gente tem que estar sempre aberto para o novo. Né? Sempre tem que estar disponível para o outro. E não ser... Isso é uma música da Elis Regina. Interpretada pela Elis Regina. Não é que a Elis Regina fez essa música. Ela interpretada essa música. Ela diz que a gente tem que... o novo sempre vem. Né? E a gente precisa estar de braços abertos para receber o novo e conquistar essa nova etapa, né? E a gente nunca fica resistente às coisas. Porque quando a gente fica resistente às coisas que são novas para nós, quem sai perdendo? Nós. Então a gente tem que estar aberta, com a mente aberta para receber seja informação, seja um ambiente novo, seja uma pessoa nova, né? Seja um método de trabalho novo, uma forma de ensino nova, né? A gente sempre tem que estar aberto. E não botar aqui de forma, se eu não gosto, não quero. Tá? Porque isso desanda tudo à nossa volta. E a evolução humana, ela se trata através disso, de ser maleável e flexível com as mudanças. Porque a mudança sempre vem. A mudança ela é rotineira, ela é paulatina. Né? E você tem que acompanhar qualquer tipo de mudança. E nunca ficar, eu não quero aprender porque isso é novo para mim e eu já tenho o velho e o velho para mim serve. Não. A gente sempre tem que buscar o novo, sempre buscar informações novas. Vamos então lá para o nosso slide. Acho que é aqui que eu aperto share. Né? Então, esse era o meu intuito. Com relação ao funcionamento, né, do micrômetro, ele se dá através do deslocamento axial. Ele se desloca através desse parafuso. Né? Claro, um parafuso micrométrico, com um passo de alta precisão dentro dessa rosca, que minha rosca está aqui, ó. Eu não vou riscar, porque se acontecer alguma coisa, eu poder falar o que realmente eu estou enxergando ali, não o que o ponteiro está mostrando,
mas vocês podem observar aqui onde o mouse está mexendo, que é aqui a nossa rosca, onde fica, né? E dentro dela uma outra rosca ajustável, né? E a sua leitura é feita através do none. Também ele tem um none, que é capaz de medir essas medições. Vocês podem observar que esse paquímetro chamado de Palmer é o primeiro paquímetro inventado, que foi o Palmer, né? Aquele Werner, eu andei procurando Werner, também foi um matemático que estudou, que criou vários instrumentos, dentre eles o nônio, né? Que ele chamou de nônio, mas as pessoas, em homenagem a ele, chamou de Verne, né? E aqui foi o Palmer que ele fez Alguém está com o áudio ligado aí? Vou pedir, por favor, que desligue. Tá, voltando aqui. E aí, com esse micrômetro, foi o Palmer que criou, utilizando como se fosse aqueles prendedores que nós temos, né? E observou que é possível fazer medições através dele. Então, neste caso, o micrômetro Palmer, ele vai ser capaz de medir até 0,001 milímetro. Agora eu não consigo passar o slide. Agora sim, a gente consegue enxergar bem nitidamente o nosso micrômetro, né? Aqui temos o arco dele, né? Vamos começar de baixo para cima. Temos o nosso arco, a nossa batente, tá? Temos as faces de medições, ou aquelas superfícies de medições, o nosso encosto móvel, a bainha, tá? O nosso tambor graduado, em que no tambor graduado nós iremos, através de giros, encontrar na nossa escala fixa, né, e na nossa escala móvel, apesar de não ter chamado ali, o valor indicado quando chegar realmente no tamanho. Temos a nossa catraca aqui para fazer o nosso travamento do tambor, né? Não digo travamento do tambor assim no sentido dele não se deslocar, mas que ele não se mexa tanto. Para, por exemplo, por um toque você pode mover a peça e você conseguir o tambor graduado e sair da marcação. Então, por isso a catraca tem essa função, tá? E essa aqui trava o encosto móvel. E o isolante térmico, como a gente falou, né, para evitar qualquer ação de temperatura sobre o micrômetro. O arco ele é constituído de um aço especial, né, ou fundido, tratado termicamente para eliminar as tensões internas, certo? Vocês já acredito que tenham visto isso, não sei se vocês têm mecânica de sólido, mas provavelmente deve ter. E ali vocês vão ver a questão dos alívios de tensões internas, por exemplo. E o que seria uma tensão interna. O isolante térmico fixado, ele é, na verdade, fixado ao arco, né, para evitar a dilatação ocorrida pela transmissão de calor das mãos ao instrumento. Isso a gente já tinha comentado lá no começo, né, em que o fuso micrométrico, né, é constituído por um aço especial temperado e retificado para garantir a exatidão do passo da rosca, né? E agora sim a gente consegue enxergar a tal bucha que a gente falou lá no nosso desenho, né? Olha aqui a nossa bucha. Aqui a nossa porca de ajuste. E é justamente isso que a catraca vai fazer, tá? Ela vai ajustar essa porca. Aqui nós temos o parafuso micrométrico, tá? E o nosso fuso, onde ele faz os deslocamentos. As faces de medições, ela toca a peça e a ser medida, e para isso ela apresenta rigorosamente de forma plana e paralela, no caso, né? Ela tem que ser plana e paralela. Em alguns instrumentos de contato são metais muito duros, né? De alta resistência e alto desgaste, mas isso não quer dizer que se eu não botar uma pressão ali não vai causar algum dano, não relacionado ao paquímetro também, que pode estragar o parafuso ali, né? Mas principalmente marcação na peça. A porca de ajuste, ela permite ajustar a folga do fuso micrométrico quando se é necessário, tá? O tambor
ele localiza a escala centesimal e ele gira ligado ao fuso micrométrico. Portanto, cada volta do seu deslocamento é um passo do fuso micrométrico. A catraca ou fricção, ela segura a pressão das medições constantes. É aquilo que eu estava falando para vocês. Ele não vai deixar o tambor ficar se deslocando toda hora e vocês perderem as medições que vocês realizaram. E a trava, ela vai mobilizar o fuso. Basicamente, o fuso. A resolução do micrômetro. A resolução do micrômetro pode ser de 0,01 milímetro ou 0,01 milímetro ou 0,0 polegadas, ou ainda 0,001 polegada. No micrômetro, o de 0 a 25 milímetros ou de 0 a 1 polegada, quando as faces de contato estão juntas, a borda do tambor coincide com o traço zero da bainha. É o que ele está mostrando ali, né? E a linha longitudinal gravada na bainha coincide com o zero da escala do tambor. Com relação a esses slides aqui que nós apresentamos, alguém tem alguma dúvida? Lembrando que vocês irão fazer uma avaliação com base não nisso aqui, mas com base nas medições apresentadas lá. Eu espero sinceramente que eu não tenha feito bobagem de ficar marcando pontinhos lá. Eu não lembro, gente. É como eu disse, essas provas, esses slides, esse material anotado, eu fiz 14 dias quase antes do início das aulas. Então já faz tempo. Então eu não sei, eu não posso dizer, porque eu não olhei a prova antes. Hoje também não consegui dar uma lida no material que eu vou apresentar para vocês e nem olhar a nossa avaliação, tá? Como aconteceu nas 5 aulas para trás, talvez. Os tipos de micrômetros. Deixa eu ver, não vou fazer que nem eu fiz ontem, não vou. Os tipos de micrômetros, para ter diferentes aplicações, temos o seguinte tipo. Temos aqui, esse aqui eu acredito que tenha sido tirada da apostila de vocês, porque me parece muito a questão do azul aqui, né? O micrômetro de profundidade, né? Muito parecido com o do paquímetro, mas a profundidade a ser medida utiliza uma haste de extensão que são fornecidas justamente com o micrômetro. Tá? Por exemplo, ali temos 3 tipos de hastras ali que elas são acopladas naquela ponta superior do fuso ali. O micrômetro de disco, ou com disco nas hastes, ela é um dispositivo que aumenta a área de contato, né, que precisa ter um contato maior mensurando com o objeto de medição, né, e possibilitando a medição, olha só que interessante, medição de papel, cartolina, couro, né, borracha, pano, enfim. E também pode ser empregado para medir dentes de engrenagem, por exemplo. Ali ó, nós temos o tamanho de uma engrenagem, tá? Entre dois dentes. E ali podemos verificar o seu comprimento ali, né? Do valor do Wildhaber, eu acho que é isso. Esse Wildhaber, ele é o inventor do método, né? Para medir uma engrenagem. Ele viu, nossa, eu acho que eu posso utilizar isso aqui para medir uma engrenagem. Ele foi lá e mediu a engrenagem e deu certo. De novo. Com relação ao micrômetro para medição de roscas, você vê que ele tem uma ponta bem fina na ponta, né, da nossa haste ali, né? E ele é construído para medir roscas triangulares. E esse micrômetro possui hastes furadas para que ela possa encaixar nas pontas intercambiáveis. E conforme eu passo para cada tipo de rosca medir. Aqui está um exemplo aqui do lado. Ó. Por exemplo, a outra parte ali, ela é cortada, tá? E a outra é furada. É o contrário, né? Furada e cortada. E assim vocês conseguem calcular o diâmetro primitivo dela. Existem várias formas para achar o diâmetro primitivo se você não tiver micrômetro, né?
Tem uns mais complexos e esse aqui te garanto, com toda certeza é o mais fácil. Mas se tu não tem o equipamento, aí tu vai utilizar outros métodos para poder achar. Temos o micrômetro com haste em V. Ele é especial e construído para medição de ferramentas de corte, que possui um número ímpar de corte, como fresa, de topo, macho, alargadores, enfim. Os ângulos em V dos micrômetros para medição de ferramenta em 3 cortes é de 60 graus, 5 cortes de 108 graus, 7 cortes de 28 graus, tá? E de 34 cortes, 17 polegadas. Opa, fiz bobagem, perdão. Não é nada disso que eu falei. De 7 cortes, ele vai ser 128 graus, 34. Não sei expressar isso aqui, gente. Desculpa mesmo. Eu vou procurar saber e aí eu informo para vocês por áudio ali no WhatsApp. Que realmente, putz, não sei como eu vou expressar esse valor em polegadas. Eu acho que é em minutos, mas não vou dizer uma bobagem dessa. Mesmo porque vai ficar gravada essa burrice minha. O micrômetro, para medir a parede de um tubo, por exemplo, ele é utilizado esse tipo de micrômetro aqui de baixo. Tá? E ele é dotado de um arco especial, porque possui um contato de 90 graus com haste móvel, e permite a introdução do contato fixo no furo do tubo. Aí aqui a gente pode ver ele fazendo essas medições aqui. Vocês conseguem visualizar o que ele está fazendo aqui? É tranquilo, né, gente? Como é que ele está medindo? É só imaginar ele deitado de frente para nós, entrando no tubo ali. E temos o micrômetro contador mecânico. Ele é de uso para leitura que pode ser efetuada num tambor ou com um contador mecânico. E ele facilita independentemente a leitura da posição observada, ou seja, o erro paralaxe. Ele consegue evitar o erro de paralaxe, certo? Já o digital, né? O digital ele é ideal para leituras rápidas e livres, assim como o paquímetro digital, evita o paralaxe, erro de paralaxe. E o próprio, não, assim, ele evita esse erro de paralaxe, de fato, assim, mas ele não evita outro tipo de erros, né? É só o paralaxe mesmo. E é utilizado também para controle estatístico de processos com microprocessadores, né? Esse de relógio, cara. Eu fiz muito teste laboratório nesse teste. Ele é muito complicado. Porque para mim, ele dá muito mais erro de paralaxe e ele é muito sensível. Ele é muito sensível. Esse inteiro mexe, que é uma desgraça. Então, assim, precisa ter um operador que seja treinado para poder fazer a medição de forma correta. Não que não possa fazer, outra pessoa pode, mas só que se aperta demais, ele é muito sensível. Se mexe um pouquinho, ele já dá uma alteração. Ele fica oscilando. Né? Então, ele é um comparador de sistema de medição para comparação. Quando a ponta de contato sofre a pressão e o ponteiro gira no sentido, ele vai girar no sentido horário, e a diferença é positiva. E isso significa que a peça apresenta a maior dimensão aqui estabelecida. Tá? Ele é bem enjoadinho de usar. O micrômetro com resolução de 0,01, ele, na verdade, é a volta do tambor. A cada volta do tambor, o fuso micrométrico avança uma diferença chamada de passo. Isso que a gente já viu lá anteriormente. Então, a resolução de uma medida tomada de um micrômetro corresponde ao menor deslocamento do fuso. Para obter a medida, devemos dividir o passo pelo número de divisões do tambor. Por exemplo, se o passo de rosca é 0,5, o tambor com 50 divisões, a sua resolução será 0,01. Então, quando diz que o nosso micrômetro ele tem uma resolução de 0,01, eu estou me referindo que o passo dele, da sua rosca,
ele é 0,5 milímetros para 50 divisões. E girando o tambor para cada divisão, provocará um deslocamento de 0,01 milímetro no fuso, né? Entendido essa parte aqui? Entendido, né? Vamos, então, seguir um exemplo de leitura de um micrômetro com resolução, que nem o Cebolinha falando, de 0,01 milímetro. Tá? O primeiro passo que a gente deve seguir, é claro, é a leitura dos milímetros inteiros, assim como o paquímetro, na escala da bainha. Tá? A escala da bainha, ela vai disponibilizar o nosso número inteiro. Por exemplo, ali tem o nosso zero lá na ponta. Se a gente contar até o traço, o último traço marcado, onde está meu ponteiro aqui, ó, o limite, tá? Vamos encontrar 17 milímetros. E a segunda leitura que passamos, se vocês quiserem dar um print dessa parte aí para poder auxiliar durante a prova, é válido, é recomendado. A leitura dos milímetros também na escala da bainha, tá? Aí fazemos o segundo passo, a leitura dos milímetros também na escala da bainha, que encontramos aqui 0,5 milímetros. E o terceiro e último passo é a leitura de milímetros na escala do tambor. Centímetros na escala do tambor. Falei milímetros, vou voltar. Revolta. O segundo passo é a leitura dos meios milímetros, também na escala da bainha. Ou seja, as medições são todas feitas na bainha. Tá? Aquele traço aqui, ele vai me estipular na bainha, não é uma coisa só. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Mas esse traço alinhado aqui vai permitir a leitura também, não só dos milímetros, como dos milímetros, dos centímetros de milímetro na bainha do tambor. Que aqui nesse caso é 0,32 milímetros. Tá? Também é compreensível, porque ela é 0,32. Porque aqui nós temos o nosso 30, né? Aí temos o nosso 8. Causa de erro, a gente viu ali no... Eu até achei que não tivesse posto, mas está aqui no slide, a questão das causas dos erros. Aqui só está explicando a questão das causas dos erros, que eu acho legal, de repente, a gente saber. As causas dos erros no resultado de medição com micrômetros ou fonte de certeza, como preferem alguns autores, né, são devido aos fatores que serão apresentados a seguir. Né? No caso, o nosso erro de passo de rosca difuso, que é aquele em que a rosca difuso é a característica geométrica mais importante para a qualidade do paquímetro. Por quê? Porque os erros do passo vão influenciar diretamente nos resultados de medições. Pois as frações lidas no tambor correspondem às frações do comprimento. Tá? Com relação, deixa eu só voltar aqui. Se eu voltar e eu tiver que fazer... A nossa qualidade dos traços, elas devem ser suficientemente finos e uniformes, sejam visíveis, gravados de certa forma, a sua profundidade, né? Em que essa deficiência dessa característica causa erros na leitura, principalmente quando usa o nônimo. Tá? O outro erro é a divisão de escala, né? Que é aquela que falta a uniformidade nas escalas gravadas na bainha, principalmente, são importantes, porque o valor de cada divisão da escala é o mesmo do seu comprimento. Nas escalas digitais, esse erro ele refere-se ao passo dos condutores impressos no indutivos ou capacitivos. Tá? E o erro de paralaxe. Né? Esse erro de paralaxe, ele é aquela, como as escalas da bainha do tambor não estão no mesmo plano, né? E dessa forma, esse erro de paralaxe varia a nossa leitura conforme a posição de visão do observador, que está presente no micrômetro com a catraca. Nos micrômetros de fricção, com fricção, que tem o nônio, e esse erro é reduzido porque a escala do tambor e o do nônio estão no mesmo plano.
né? Por isso que a fricção ele é possível tirar um pouco desse erro. Aí temos a força excessiva, né? Que eu já tinha falado para vocês, a qual eu sempre cometia durante os meus trabalhos meus relatórios do laboratório que a gente fazia, né? Que é a força de medição excessiva sobre a rosca, né? No caso, né? Sobre esse negócio aqui, sobre a força em cima da rosca do fuso, entendeu? Alguém mandou um chat aqui para mim que eu não estou conseguindo ver, tá? Mas ela está aparecendo aqui na tela e está me impedindo ali de eu acompanhar o que eu estou apresentando para vocês. Tá? Volta aqui. Opa, voltei demais. E a variação da temperatura é aquela que eu disse para vocês. Ela provoca qualquer alteração, seja no micrômetro, maquímetro, qualquer medições que vocês estão realizando dentro do ambiente que vocês estão executando essa aplicação metrológica. Tá? O desvio de planeta do paralelismo, né? Que ele, na verdade, para a haste móvel, ela em geral gira, e dependendo do seu comprimento sendo medido, a posição relativa entre as faces de medição pode apresentar um contato diferente com a superfície da peça, ocasionando o erro da leitura. E a palavra técnica significa que a superfície de medição da haste móvel pode apresentar desvio de batida axial. Quando ele fala axial, é que ele está na horizontal ali. Que ele anda naquela horizontal ali. O erro zero é quando as superfícies de medição se tocam e este está sendo medido pelo padrão de zeragem, né, que ocorre no alinhamento dos traços, indicadores de zero, da bainha e do tambor. Se isso não ocorre, a diferença é o erro do zero, que representa o erro sistemático. Portanto, esse erro zero e o erro sistemático, vocês têm que calcular. Tá? O erro do zero tem como identificar e o erro sistemático vocês tem como calcular, como eu já apresentei para vocês. Portanto, pode ser descontado nas leituras. Tu faz a leitura menos esses erros. Lembra que eu coloquei para vocês ali menos o erro, quando apresentei aquela reta lá da regressão linear? É exatamente isso que eu estou me referindo. Se eu tiver um erro sistemático, eu posso colocar nessa reta esse erro sistemático. Eu estou descontando esse erro sistemático. Esse erro também pode ser praticamente anulado efetuando um cuidadoso ajuste no tambor. Com os micrômetros digitais, o ajuste de zeragem é obtido simplesmente apertando a tecla eletrônica, porque ele vai lá e zera. O achatamento localizado. O achatamento localizado é na medição da peça, né, cilíndrica ou esférica, em que o contato teórico da superfície de medição são respectivamente de linhas ou pontos, devido à força de medição com o contato são alargados, tornando-se pequenas superfícies com, consequentemente, diminuição dos comprimentos medidos devido à deformação provocada. E essa deformação ela pode ser avaliada analiticamente, com expressões de tensão e contato de Hertz. Isso aqui é uma coisa mais profunda, né, que não há necessidade de você se aprofundar. Então, eu poderia até dar essas expressões de contato de Hertz, mas não há necessidade de vocês aprenderem isso. Isso é mais uma questão ou do engenheiro, ou aquele que vai trabalhar com essa parte específica de laboratório para as medições de uma medição utilizando o micrômetro, por exemplo. O seu uso inadequado, ele geralmente ocorre por ignorância ou por falta de habilidade, que foi o meu caso. Eu tinha ignorância, não sabia que tinha que apertar demais, o que era apertar demais. O professor sempre falava isso, eu não sabia o que era apertar demais. O meu apertar demais, para mim, não era apertar, e aquilo causava um erro. E isso retira o micrômetro travado da peça sobre medição, provocando os desgastes excessivos. Eu falei que estava por causa minha, porque eu já tinha danificado a peça. E aí depois ele comentou isso aí, professor, fui eu, acho que eu apertei demais. E aí foi identificado o causador do erro. O posicionamento incorreto do micrômetro em relação à peça e o acionamento do tambor em vez da catraca. Acontece um monte isso, ou seja, você está apertando ainda mais ali, ó, achando que ele, não está apertando, não está dando, não foi o meu caso. Mas pode acontecer, a pessoa se confundir que a catraca
é ali para poder dar o ajuste fino, eu estou apertando ainda mais e o negócio está se deslocando, está mexendo, ele vai ficar mexendo, vai ficar mole, né? E a falta de limpeza também, a limpeza inadequada do micrômetro, né? Tem um certo metodismo ali na limpeza desses equipamentos, a gente não vê isso nesse curso técnico, mas na engenharia a gente vê. Quem for fazer engenharia mecânica vai ver esse processo de limpeza, né? É um processo muito metódico, né? E o desconhecimento do princípio de funcionamento também é um outro, né, problema causado, e uso para outras finalidades, né? A gente sabe que a gente utiliza sempre o equipamento mais próximo quando a gente está com pressa, então isso aí pode causar um erro de uso inadequado. Visto isso, tá? Indiquei o caminho, na verdade eu estou dando um norte para vocês, tá? Não tenho a pretensão assim de que vocês saiam daqui, nossa, eles estão entendendo tudo. Não, eu não tenho essa ingenuidade. Eu sei que aqui não chega nem 50% do conhecimento que vocês vão absorver. Os outros 60% talvez, fazendo exercício, né? Buscando, tem dúvida, vou no YouTube buscar outras aulas, que talvez explique melhor, que o Aladim não conseguiu explicar, né? É assumir o compromisso que nós temos de aprender. Enquanto a gente fizer isso, a gente sempre está dando um passo atrás. Lembra que eu estava falando para vocês que a nossa primeira aula era o primeiro passo que a gente estava dando? Olha quanta coisa a gente já caminhou, né? E vocês vão caminhar muito mais. Outros professores virão, outras informações virão, e a gente sempre tem que estar aberto a isso. E sempre assumindo a responsabilidade, tá bem? Então eu fico muito gratificado por ter tido essa experiência com vocês, né? Não tenho palavras para expressar essa alegria, né? Eu tentei o máximo possível de tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Eu espero que tenha conseguido em alguns momentos, outros nem tanto, mas isso aí faz parte do processo, tá? Eu desejo vocês uma ótima caminhada. Vocês estão caminhando ainda, tem uma trilha bastante grande, né? E eu espero que um dia a gente possa se encontrar em algum momento, né? E ver vocês formados aí, né? Quem sabe trabalhando aí em algum setor da parte de engenharia, né? E se verificar que não é a área que vocês, como eu, que é uma coisa que talvez não chegue a brilhar os olhos, pode mudar, gente. É possível mudar, né? Mas a gente tem que fazer tudo que a gente faz com muito prazer. Porque se a gente faz com alegria, que faz com prazer, a gente consegue conquistar muito mais aquilo que a gente mais almeja. No meu caso aqui, conseguir o máximo que vocês aprendam, né? Que estimule vocês a buscar informações. Esse é o meu principal objetivo. Se eu conseguir alcançar 20%, já estou feliz. Tá certo? Não podemos esquecer também que a minha frase, né, que eu utilizei em todas as nossas aulas, e não vai ser muito diferente dessa, tá? Que é não desistir dos nossos sonhos e nem permitir que a esperança seja... Eu até fiz diferente, falei diferente. Não desista dos nossos sonhos e não permita que seja desistido, que permita que a esperança seja... Eu tô meio nervoso, tá? Não gosto muito de despedida. Eu sou meio emotivo. Mas, assim, que o sonho e a esperança persista sempre dentro de nós. Enquanto a esperança estiver dentro de nós, a vida sempre vai valer a pena. Então, que o amor e a bondade seja abundante e distribuída de forma igual para todos nós, e que tenhamos uma excelente caminhada, certo? E, para mim, diga que valeu! Tchau, tchau, pessoal! Prazer a todos! Fui!